Encontro histórico. Donald Trump e Kim Jong-un assinam acordo de desnuclearização. Leitura da Bíblia deve reduzir pena de presidiários em São Paulo. Vamos discutir também como a economia sustentável tem impactado a vida das pessoas. Está no ar o Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pela sua companhia. E você sabe que esse é um programa onde você não só assiste a nossa discussão aqui nesse sofá, mas você participa com a gente. Então você pode dar a sua opinião, discutir junto com a gente todas as nossas pautas através das nossas redes sociais. A gente tem o facebook.com/ntjornalismo. Inclusive, se você ainda não curtiu a nossa página, por favor, faça isso. Entra aí no Facebook, vai no teu celular, que eu tenho certeza que está na tua mão aí agora. Você que está assistindo a gente na televisão ou você que está ouvindo a gente pelo rádio, não sei que você estiver no carro aí, não faz isso. @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, onovotempo.com/jornalismo. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, Tudo graças a Deus. certo. Só ressaltando a presença de Breno Mozart aqui com a Outra gente. vez, eu tô pensando em não sair daqui mais. Eu acho que você deveria fazer isso, Breno. Seriamente. Tô pensando Seriamente. em ficar. É. Vou tirar a Suzane. Você me escuta. Você foi eliminada. Você foi eliminado. Nossa, Olha, eu ela tinha- tá, em algum momento. Breno, ela você tá tinha- quase pra sair Eu por tinha um que ser- período. Eu tinha que ir pelo menos pro paredão, né? Pra ter uma chance. Não, a gente aqui não é democrático. Elimina direto. A gente aqui, né? Ai, tudo bem, Nessa entendi. banda do Fala sofá por aí. mim. Mas seja bem-vindo mais uma vez, viu, Breno? Tudo Obrigado. bem com vocês, gente? Tava com bem. saudade, porque acho que eu não participo do Redação há 2 programas ou há um programa? A Não produção lembro falou mais. que é só um Você- programa. Agora É que já- parece que faz tanto tempo. É que você de vez em quando não está, né? Diante disso, talvez Aí eu tire parece que você. mais no estado que tá. Oi? Talvez eu tire você diante desse Por sentimento. problema de... Por falta de assiduidade. Exatamente, acho que seria a razão de ser. Mas vamos lá para os nossos destaques, enquanto eu ainda estou aqui, por período não sei de quanto tempo. Eu vou começar com você, Hélio, e a gente vai falar sobre custo da criminalidade. Custo é uma mistura de custo com criminalidade. Deu para entender. Cresceu 4,5% ao ano desde 96. Um estudo está apontando isso. É um estudo feito pela Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência da República. E aí mostra isso que você falou, o aumento dos custos da criminalidade. Aí inclui algumas coisas dentro desses custos. Esse aumento foi de 4,6% ao ano, desde 96 para cá, e aí no total passou, né, de 135 bilhões, que era o custo em 96, o custo apontado em 96, e o último ano dos dados da pesquisa, que são de 2015, apontavam para mais de 200 bilhões de reais por ano de custos com a criminalidade e com as consequências da criminalidade. E aí a secretaria, ela explica assim, que não dá para você mensurar quanto em dinheiro uma pessoa causa, quanto uma morte de uma pessoa, por exemplo, vai custar para o Estado, para a família. Então você não tem como dizer, olha, essa pessoa, se tivesse viva, estaria valendo tanto, ou teria gerado tanto. Mas, com base em, por exemplo, o custo, o salário médio do brasileiro, quanto essa pessoa traria de produtividade trabalhando em algum setor da indústria, do comércio, seja lá onde for, então eles chegam à conclusão de que cada pessoa no Brasil que morre vítima de assassinato ou alguma outra causa violenta, a partir dos 13 anos, gera um custo efetivo de R$550 mil para a economia como um todo no país. E aí a gente tem a média aí de 54 mil pessoas que morrem no Brasil todo ano, pelos dados de 2015, e em 96 eram 23 mil, então você vê o aumento é bastante considerável. Então, considerando aí os 54 mil vezes os 550 mil reais que cada um deixa de produzir, mais o que o Estado investe em questão de segurança, né? O aparato para a polícia, contratação de novos policiais, o custo que pessoas também têm. Aí entra a saúde, o gasto que, quem sabe, ele
hospital. entra que o ele custo passa ali. com a saúde relacionada a isso, né? Então, a pessoa leva, sei tempo lá, que é ele leva, né? alvejada, mas vai para o hospital público e tem os custos de tratar essa pessoa. E também entra na conta os custos que a sociedade tem de custos privados. Porque, assim, o Estado não dá conta, né? De cuidar da segurança. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas gastam com câmeras de segurança, gastam... Está incluso? Isso inclui também. Então, o gasto que a sociedade tem por conta própria para tentar ter segurança. Então, tudo isso junto O que... equivale a mais de 4% do PIB anual do Brasil. Quando a gente vê esse recorte do número, é assustador, né? E aí, até a produção discutindo aqui, disse assim, olha, a gente tem um custo que só foi aumentando com a criminalidade e, junto com esse custo aumentando, existe o número, né, os índices de criminalidade aumentando cada vez mais. Pode parecer um contrassenso no primeiro momento, mas é que não é. A gente não está investindo em terminar com a criminalidade, né? A gente não está tendo ações para que a gente tenha menos crime. A gente está resolvendo... o crime aconteceu, então tá bom, o custo disso é tanto. É ação de resposta, né? Ação de resposta. E não uma ação preventiva. E isso, infelizmente, acontece não só nessa questão de segurança, mas em outras áreas também, mas é bem isso. Então, apesar de que, nesse mesmo período, de 96 a 2015, o Brasil tenha destinado mais recursos para segurança, por exemplo, para o combate à criminalidade, mas a criminalidade aumentou, talvez numa proporção maior do que o próprio investimento, e aí tem esses custos todos que a pesquisa, que o estudo da própria Presidência da República traz, mostrando que alguma coisa tem que ser feita, como você falou, não para ficar, sabe, o fogo começou, você joga água em cima, não, você tem que tentar fazer com que o fogo não comece. Sim. E aí é que é o ponto crucial, né? Todo governo sabe que tem que fazer isso, mas o difícil é conseguir implementar, porque... Todo governo sabe, todo candidato promete, a gente está em época de candidato já prometendo. Todos eles eu acho que tem no programa de governo uma ação desse tipo, preventiva, né? E que demanda uma série de ações maravilhosas, mas quando chega-se no Planalto... Eu penso até que tem tanta coisa para resolver de imediato, tanta medida de resposta que chega ali, que não dá tempo, quem sabe, de implementar uma ação de prevenção. Sabe que a gente já discutiu tanto esse assunto, saindo especificamente só da criminalidade, mas essa coisa de a gente tem sempre ações governamentais, até ações executivas, sempre para resolver o problema imediato, mas a gente não tem a longo prazo, que às vezes eu fico pensando, a gente devia eleger 2 governos. Um que vai resolver todo o... governo provisório para arrumar a casa. Mas aí tem um que já está se planejando para o que vai acontecer nos próximos 5 anos, sabe? E ir trabalhando de forma preventivas, Vamos lançar aí uma hashtag. É que o problema, de fato, não é esse, né? As medidas preventivas costumam ser mais amargas, né? E daí... É difícil convencer Congresso, é difícil convencer a população, porque envolve uma demanda de dinheiro, naturalmente, claro, que vai ter que sair de algum lugar, e envolve também a gente ser paciente para ver o dinheiro sendo empregado e saber que a resposta não vai chegar agora, que vai levar uns anos, então... Bom, termina, desculpa. Não, então é isso, envolve paciência, né? A gente tem que ver, o dinheiro está sendo empregado, lógico. No mundo perfeito, não estou dizendo que está acontecendo. Tem que ver o dinheiro sendo empregado, sim, e aguardar o tempo dessa medida de prevenção acontecer. É que eu acho que isso não é só uma paciência da população. O que acontece? Esse tipo de resolução, como ele tem um efeito a longo prazo, ele não tem um efeito de marketing, né? Claro, não gera voto. Então, isso que eu falei é o plano ideal, não estou dizendo que aconteça. Mas se todo mundo se conscientizasse e a gente tivesse, né, essa situação de curto prazo e longo prazo, sabendo que o resultado não vai ser imediato, mas vai ser duradouro, seria fantástico. Mas enfim, vamos continuar aqui os destaques. Né? Aí nós estaríamos em outro país, né? Estaríamos em outro planeta. Finlândia, Noruega. Talvez a gente estaria realmente em outro continente, né? Em outro continente. Ô, Breno, vamos lá para o seu destaque. Eu até disse aqui na abertura do programa, a Assembleia de São Paulo aprova um projeto que a pena de presos que lerem a Bíblia pode ser diminuída. Como é que isso vai funcionar? Pois tem a ver com segurança pública, né? Já existe isso no Brasil. Presos que leem livros de caráter científico, filosófico, até de algum certo tipo religioso, eles têm essa diminuição da pena.
São 4 dias de pena a menos para cada livro lido. O processo não é simplesmente ler o livro, o preso tem 30 dias para ler o livro e depois tem mais 10 dias para fazer uma resenha. Essa resenha... É isso que eu ia perguntar, porque, né? Tem que ter uma comprovação de que leu. Então, 30 dias para ler o livro, 10 dias para resenhá-lo, daí passa por uma comissão. É bom que não tem como pegar da internet um resumo pronto, tem, né? Talvez, tem acesso a celular. Tem cadeia com 4G, Wi-Fi. Eles também não devem avaliar se a resenha foi boa ou não, né? Só tem que fazer. Eu não sei avaliar isso, mas naturalmente tanto, que a polícia faz um mínimo de avaliação ali, sim, né? Então, tem esses 10 dias para fazer a resenha e aceita essa resenha, são 4 dias a menos de pena. Tem também uma limitação. Cada detento só pode ler 12 livros ao ano, quer dizer, um por mês, né, mais ou menos, tendo que ter 30 dias para ler o livro. Agora, a novidade é essa de incluir a Bíblia, e não é nem a novidade incluir a Bíblia, porque é considerado um livro e talvez já pudesse acontecer se o preso lesse, né? O detalhe importante do projeto da Assembleia de São Paulo é que a Bíblia foi considerada não um livro, mas uma coletânea de livros. Aí sim, hein? Com 66 livros, estando divididos por Novo e Velho Testamento, né? Tantos em cada testamento, e aí facilita. Alguns especialistas em Constituição apontam que o projeto aprovado aqui por São Paulo é inconstitucional. Tanto que o ex-governador Geraldo Alckmin, né, licenciado agora para a campanha, ele já havia vetado um projeto semelhante há algum tempo atrás, e agora o atual, Márcio França, aprovou e vamos ver como é que vai ficar. Por que inconstitucional? Por 2 motivos. Primeiro, porque o Estado é laico, né? Então, alguns especialistas dizem que não deveria haver um favorecimento à leitura da Bíblia em detrimento à literatura de outras religiões, como o Alcorão. O favorecimento, enfim, né? Mas a Bíblia já estava valendo ali como qualquer outro livro e aí está tudo certo. Mas daí ficou muito... privilegia, né? Incentiva-se demais a leitura da Bíblia. E alguns especialistas acreditam que isso é inconstitucional por ferir a laicidade do Estado brasileiro. E o segundo ponto que dizem que é inconstitucional porque esse processo penal e tudo deve ser gerido pela federação e não por um estado específico. Então, alguns especialistas acreditam que a Assembleia do Estado de São Paulo está colocando o dedo no serviço do Congresso Nacional e meio que passando por cima. Mas é debate e, enquanto isso não é resolvido, não toma-se uma decisão, a Assembleia aprovou e penso que depois do período de aplicação da lei, os detentos de São Paulo já podem estar lendo a Bíblia e fazendo a resenha e sendo aprovados e reduzindo 4 dias de pena. Livro por livro. São 66 na Bíblia, tem aquele teto de 12 livros por ano, então não adianta também ler a Bíblia, fazer a resenha simplesmente e reduzir tudo isso. Você vai ler a Bíblia alguns anos até completar os 66. Não sou bom de matemática, não sei quantos vão dar. Eu não posso te ajudar tão pouco. 264 dias. 264 dias, mas eu digo, são 12 livros por ano, daí divide 66 por 12, agora, alguém da matemática parece me ajuda. uma coisa, mas assim, quando você faz a conta, não é tanto assim, 6 né? anos Porque é alguma coisa, né? Não, 5 ele anos só consegue ler, coisa. só pode ler 12 no ano e cada lido cada tira livro 4. equivale então, a 4 dias. Durante um ano, se ele fizer a leitura de 12 livros, ele vai ter uma redução de 36 Agora, dias. tem uma coisa, E tem um detalhe, são 30 dias para ler, 10 dias para fazer a resenha. Então, tem um teto de 12 livros, mas acaba que o cidadão não consegue ele porque acaba tendo que ler ele gasta 40 dias. dias. Mas ele pode fazer a resenha em um dia e começar já a leitura do próximo. Se ele estiver empenhado... Ele tem um mês para ler e ele e fazer também a pode resenha, escolher os livros menores da Bíblia, né? Tem livros que tem o quê? ou de qualquer outro, né? Ou qualquer outro livro. Pode ler o livros Pequeno clássicos, Príncipe. científicos. Acho que... Nada, E também tem que ter na biblioteca do presídio, esse é outro detalhe, né? Não adianta querer ler um livro, não sei, O Pequeno Príncipe, que é um clássico da literatura e que é facinho de ler, mas a biblioteca do presídio não tem. Não então não pode, por exemplo, eu ganhei um livro, não vale tem que estar disponível na biblioteca do presídio. Ah, tá. O que já é um outro problema, porque, bom, eu sou ingênuo, né? Não sei como são as bibliotecas nesse assunto. Nunca visitou a biblioteca de um presídio? Nunca visitei a biblioteca de um presídio, mas eu suponho que não sejam das melhores. Se as bibliotecas públicas do centro da cidade já não são boas, as dos presídios não devem ser boas. E pensando nessa questão da Bíblia, vai ter quantas Bíblias ali dentro da biblioteca, né, para cada um
tá lendo a Bíblia Agora, se num bem que momento. eu imagino que Bíblia é um livro que mais deve ter fácil. bastante nos Igrejas presídios. Porque devem sempre tem as distribuir, igrejas né? que vão fazer algum tipo de projeto em presídios e isso deve ter bastante lá. Mas não tem uma para cada um, né? É. Enfim, Ok, né? nunca. Também tem um aproveitando detalhe da que muitos ingenuidade presos não do são, Breno, eu também não, muitos não presos sei. não são alfabetizados também, né? É, tem isso. Esses estão fora já dessa, esses não podem usar esse subterfúgio aí para reduzir a pena. Suzane, vamos lá para o seu destaque. A gente vai falar mais uma vez sobre aborto e de clínica secreta de aborto que aconteceu pelo WhatsApp, é isso? A iniciativa da pessoa procurar a clínica e ela já fez mais de 300 abortos em 3 anos. Nesse grupo específico. Foi uma matéria que a BBC fez, uma matéria de investigação. Então, a repórter se infiltrou nesse grupo do WhatsApp, passou ali 5 meses fazendo parte desse grupo e foi onde ela fez todo o levantamento para a reportagem, né? Uma reportagem bem extensa que trabalhou, metade da reportagem trabalhou os relatos dessas mulheres e como as coisas aconteciam ali dentro desse grupo. Então, é assim, tem a administradora, você precisa ter o convite dessa pessoa, não sei como essa repórter conseguiu, e tem outras mulheres também que ajudam essa administradora dando suporte para as mulheres no processo do aborto em si. Então, o que o grupo oferece? São medicamentos, são remédios abortivos, remédios que não são vendidos, obviamente, né? É um remédio clandestino, remédios que são proibidas as vendas justamente por conta disso. Então, ela oferece esse produto e depois, quando a mulher toma esses medicamentos, tem um apoio durante aquele processo em si do aborto, né? O valor desse medicamento varia de R$ 900 a R$ 1.500, depende da quantidade de medicamento e das semanas que a gestante se encontra, né? E é bem, assim, desesperador quando você vê as conversas e os relatos das mulheres, porque algumas histórias me impressionaram, né? E eu acho que impressionaria qualquer um. A mulher em desespero, né, sentindo muita dor ali, pedindo socorro e fala, gente, eu não estou aguentando, a dor está intensa, o que eu faço e tal. Muitas mulheres que contam histórias de estupro ou que vêm de um... Enfim, cada uma Mas tem nesse caso do tem uma estupro, ela história. pode ser abortada pelo Pode. SUS, inclusive. Isso que é curioso. Mas não existe porque... essa informação para elas, né? Então, tem até uma história de uma moça bem novinha. Para chegar num grupo desse aí é mais difícil do que chegar num posto de saúde. Tem até uma história exatamente de uma menina bem novinha, não sei se ela tinha 13 ou 16, que agora eu confundi, são várias histórias contadas lá. Ela fala, né, que ela foi estuprada e ela realmente não quer o bebê. Outra mulher vai e ajuda, porque não tem só as mulheres administradoras, tem outras mulheres que participam, que já fizeram abortos, estão ali no grupo. E informa, olha, você pode ir no hospital falar que você sofreu um estupro, né, e você pode fazer um aborto legalizado. Só que o que acontece na maioria desses casos? Por que a menina não vai procurar esse amparo? Porque a família dela não sabe, entendeu? Então tem vergonha de contar para a família o que aconteceu, vergonha porque daí ela vai ter que relatar toda a história dela e ela não quer se expor. Então prefere procurar um grupo desse clandestino para, sabe, minimizar o problema. E a gente já falou aqui várias vezes, né? A vítima, ela realmente tem essa dificuldade de contar, porque não é que ela talvez assim, algumas se sintam até culpadas, não sei, mas é vergonhoso, mesmo você tendo sofrido a violência, entendeu? Você relatar isso. Então, só repetindo aqui, aproveitar que o Breno falou, são 3 casos, né, que o aborto é legalizado no Brasil e você pode ter o amparo do SUS para fazer esse aborto e todo acompanhamento psicológico, que é no caso de estupro, quando a mulher corre risco de vida, e dos bebês anencéfalos, né, que nascem sem cérebros ou estão sendo formados sem cérebros. Mas fora isso, realmente é um crime. Então, a mulher que pratica o aborto, ela pode levar de 1 a 3 anos de prisão. Quem ajuda essa mulher também no processo de abortar pode ir preso, por isso que é um grupo clandestino. Essa mulher, administradora do grupo, ela foi entrevistada e ela falou, né? Perguntaram para ela, a repórter perguntou se ela não tinha medo de ser presa. Ela falou que tem esse medo sim, mas no dizer dela, ela fez esse grupo porque ela teve uma gravidez indesejada e isso trouxe sérias consequências para a vida dela. Então, no pensamento dela, ela está ajudando outras mulheres a ter a opção de escolher não ter essas complexidades quando a criança nascer, enfim.
Dizendo ela que tem uma margem de lucro pequena. Agora, isso não justifica, né? A pessoa está cometendo um crime. Não deixa de ser um crime, por mais que as intenções, né, na cabeça dela sejam boas, mas... sejam boas. Eu achei curiosa e interessante essa matéria de investigação e trouxe aqui para a gente conversar, porque esse processo de aborto clandestino é mais comum, talvez, do que a gente imagina, né? A gente faz uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte. Não sai daí, a gente volta já.